Fux não vai ter mais redes sociais no Brasil, é isso? Nunca mais? Eles vão tentar, pelo visto, né, Júlio? Os homens não param de trabalhar, né? Não tiram uma folga. Quando é que eles vão tirar férias de novo? Eu sempre me pergunto isso. O pessoal reclama das férias do judiciário, mas é tão bom quando eles estão fora. Porque eles param de legislar, né? Qual é a próxima legislação deles aqui? Vamos ver quais são os relacionamentos e a visão política do Gilmar Mendes aqui, de acordo com o site O Antagonista. Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. Isso... Bárbaro! Quantos segundos aqui? É meio minuto só de... vai morrer daqui a pouco. É fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que somos todos o quê? Ele está falando, somos todos da nação brasileira ou somos todos os 11 ali? O importante é que a cor do gato não importa. O importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, né? Cara, que delícia! O rumão que o Brasil tá tomando. Que loucura, né, Júlio? É engraçado porque ele fala Xi Jinping, né? E daí o Barroso, tá, vamos dar uma aliviada, vou falar do Deng Xiaoping, porque realmente a frase do não importa se é gato, cachorro, importa que caça o rato, isso é do Deng Xiaoping, né? Mas não ficou muito claro ali o que o Gilmar Mendes aprecia tanto no regime totalitário chinês. Se é o fato de que o Estado tem um controle completo sobre a vida política da nação, se ele determina a economia completa, né, muitas vezes de forma totalmente planificada, ou se é a censura contínua que tem na China. O que exatamente ele gosta na China, né, Júlio? O tema que estava sendo tratado naquele momento era o julgamento sobre a regulação das redes sociais, né? Então... Peraí, isso eu tenho que falar. Regulação das redes sociais. Cara, já é regulado. Não, assim, pessoal, dentro de uma jurisdição, existe uma constituição, existem leis, existe um marco civil. Isso tudo são regras, né? Regras igual regulamentos. Já é regulado. Eu não posso incitar a violência, por exemplo, numa rede social, porque se eu faço isso, é crime. E é crime não por causa da rede social, porque é crime no Brasil há séculos, né? Assim, não existe isso de não é regulado. Na verdade, eles querem mudar a regra e aumentar o escopo de regulação do que pode e o que não pode. Mas já existe regras. A gente não vive... a gente tem que acabar com o faroeste, que é a internet. Mas não é faroeste, meu querido. Existem leis, existe país e existe pessoa que tu pode atrelar aquela conta que se o cara falou alguma coisa absurda, né, dentro da ilegalidade das regras brasileiras, o Estado brasileiro poderia já perseguir as pessoas. Não precisaria de mudança de regra. Mas tem coisa importante para acontecer, então eles querem regular o quanto antes, que é aqui que o povo tá falando, né? A Globo News, a gente não vamos pegar só o antagonista, vamos pegar a grande mídia. O que é dito na mídia tradicional tá aqui no Tapa da Mão Invisível. Vamos mostrar Globo News, uma declaração do fofinho Flávio Dino. Cuida. Fofinho é carinhoso, né? Fofinho, dá vontade de abraçar, né? Cuida porque o Gilmar Mendes acabou de ganhar um processo contra os jornalistas da Isto É porque eles estavam usando de excesso de ironia. A gente se enquadra direto nesse problema de excesso de ironia, né, Júlio? Então, eu me enquadro, só deixa eu botar o meu na reta aqui sozinho. Eu me enquadro porque ele é fofinho, cara, dá vontade de abraçar ali, dá vontade de dar um upa. Então, é um comunistinha tão legal, né? É tão bonitinho, né? A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos. Peraí. Que nós quem, né, cara pálido? O cara era filiado no PCdoB até ontem. O cara é comunista de carteirinha. Que tradição filosófica que tu é a mesma, tu não é liberal, vai falar liberdade com responsabilidade, o que é que tu tá falando, cara? Olha, é impressionante, né, Júlio,
a disfarçatez. Não, e ele deixou, ele era senador, ele tá tendo um discurso político aqui, né? Um discurso completamente nós, assim, o ministro da Suprema Corte deveria se ater ao que tá na Constituição e termina aí. Ele não precisaria estar vendo outras coisas. Ele tá todo fazendo uma interpretação de coisas que estão além da Constituição. Cara, palha, se atenha ao que tu tem que fazer aí e relaxa. Ele tava tendo um papo completamente político aqui, ele tá querendo mudar, quer fazer uma reinterpretação que ele quer legislar, como todos esses 11 aí querem ser. Acordaram pela manhã e, num propósito liberticida, resolveram tolher a liberdade de expressão das pessoas como se fosse uma espécie de delírio autoritário. Não, nós estamos dizendo não. Delírios autoritários. Cara, é política isso aqui que ele tá fazendo. Ele tá sendo advogado de uma parte, tá ligado? Ele não tá sendo juiz de nada aqui. Ele tá se posicionando para um lado. Não, tá, isso a gente já esperaria, né? Mas o legal é, tipo, sim, mas... cara, isso aí me lembra, e eu sei que é chavão, todo mundo sempre cita e tal, mas isso me lembra o 1974, porque assim, 2 mais 2 é 5, e 2 mais 2 é 5, porque o partido diz que é isso, não interessa que seja 4, interessa o que o partido diz. O que ele tá dizendo é, nós estamos defendendo a liberdade ao restringi-la. Isso é obviamente contraditório, tá ligado? É óbvio. Isso aqui não acredite no que tu tá vendo, não leia o que tá acontecendo, simplesmente leve o que eles estão falando de bom grado. E por quê, né? Porque se tem alguém que tem uma honestidade e um caráter, que a gente sabe uma pessoa boa, é o comunista, né, Júlio? O comunista, de forma geral, é uma pessoa que quer o bem da humanidade, né? Ele quer bem, com certeza, ele só quer resolver o problema. Há mais de 100 milhões de mortos dos regimes que tentaram implementar o comunismo é outra coisa, porque os caras erraram a mão, né? Mas na prática, o que eles querem é o bem de todo mundo. Desses que acham que alguma empresa privada vai apenas se autorregular. É a mente anti-liberdade, assim, encruada. Ele não consegue falar nada diferente disso, né, cara? É evidente que de um cara desse só vai esperar esse tipo de declaração, né? Mas, Júlio, não é autorregulação, né? Novamente, sim. A gente vive num ambiente regulado, as redes sociais. Regulado. Tu não pode falar o que tu quiser na rede social. Tu pode falar uma coisa ilegal e estar sujeito à lei. E a lei tem várias regras do que tu pode e não pode fazer. A liberdade de expressão no Brasil, que era algo relativamente normal das pessoas entenderem, o próprio STF teve decisões a favor da lei do fim da lei da imprensa, né, de abrir um pouco mais, isso se reverteu numa velocidade absurda, né, e a gente tem aqui uma série de episódios com o Gustavo Maltacho sobre a história da liberdade de expressão no mundo, no Brasil e tal, que vai ficar dica aí nas notas, mas assim, não existe isso de autorregulação das redes. O problema todo do Marco Civil, desse artigo que eles estão mexendo, é que eles querem que as redes sociais façam o trabalho deles de policiar o comportamento dos usuários e dizer isso que o usuário está fazendo está fora da regra. Mas que regra? Qual regra? A regra de fake news não existe. Não existe. Essas leis que eles estão aplicando não existem. Eles estão criando e estão passando o poder de polícia para a rede social. Mas, pessoal, isso é o mais normal de tudo, né? Porque, para quem não sabe, por exemplo, o contador no Brasil é um sujeito subjugado pela legislação para delatar o empresário que paga ele é pago para delatar o empresário para a Receita. Então, é assim que o Estado opera. Ele instrumentaliza e obriga a própria sociedade civil a fazer o trabalho de polícia que eles não têm capacidade de fazer. A empresa, o setor econômico ou social que se autorregula. A responsabilidade não impede a liberdade. E para finalizar aqui, né, nós temos outro da Globo News, né, falando sobre que tem um problema nas redes sociais, né? A Globo News tá batendo de tudo que é jeito, que a rede social é ruim e vão achar de tudo que é jeito, e agora estão dizendo que é o ambiente de ódio, de misoginia nas redes sociais, para a gente fazer uma conexão com a questão da responsabilização das plataformas digitais. É importante nesse debate. Vamos ver qual é o argumento das cidadãs aqui. São 24 homicídios tentados e 4 feminicídios. Vou aumentar essa velocidade. É trágico. O ambiente de ódio, de misoginia nas redes sociais, para a gente fazer uma conexão com o início do programa. Vão dizer que eu fui misógino, porque os homens eu deixei falar na velocidade 1 e as mulheres eu botei 1. Puta que pariu.
da questão da responsabilização e da regulação das plataformas digitais é importante nesse debate. A gente sabia que a lei do feminicídio poderia aumentar o número de casos justamente pela tipificação do problema, mas outros indicadores de violência de gênero estão aumentando. Significa que é preciso mais atenção com as políticas públicas. E aí eu entro na importância, quis trazer essa reflexão para dividir contigo, Aline, porque é muito importante a gente ter a informação detalhada. Né? Falar só em estupros não está dizendo qual é o alvo mais frequente. E a gente sabe, por exemplo, que a violência sexual alcança meninas menores de 13 anos, alcança jovens, alcança mulheres. A gente tem estatísticas mostrando que os agressores são pessoas da rede de relacionamento, muitos familiares, pai, padrasto. E é verdade isso que ela falou. As pessoas Com certeza, que com mulheres são pessoas geralmente que moram na mesma casa ou são parentes. Tem acesso. E tal. Tem acesso. Isso, exato. E daí é porque essas pessoas, pelo visto, elas estão aprendendo sobre estupro de mulheres nas redes sociais, né? Porque Exato. antes E nunca disso, ocorreu. Tudo nunca ocorreu. Nunca O ocorreu. Brasil nunca teve uma mulher estuprada antes das redes sociais se tornarem dominantes. Não, isso aí, pessoal, a gente não tá brincando aqui, é muita violência contra mulher, contra homem, tem muita violência. Mas mesmo contra mulher tem muita violência, mas, pessoal, infelizmente, isso é a regra do Brasil há séculos já, há décadas no caso, mas tipo... Nossa, eles mesmos dizem que é há séculos, né? Que a colonização do Brasil foi a partir do estupro. Eles dizem que isso é desde o início. Então, pô, lá não tinha rede social, né? Mas o principal assim é tipo, o que tá ligado à rede social, à violência doméstica, à violência dentro de casa, ao estupro? É presumir que existe uma correlação automática. Falam mais sobre, sei lá, estupro numa rede social, que também é bem discutível, se falam, é bem discutível, porque me traz evidências, O dado que ela mostra, ela mostra, o ignorante que tá vendo isso, ela tá mostrando números na tela, mas o número não tem nada a ver com rede social, tem nada a ver. Ok, é o número de estupros e de violência que é triste, é muito ruim, mas não tem correlação nenhuma com rede social. Ela só tá mostrando um número que é muito ruim e correlaciona com rede social, assim, do nada. Vamos ver o argumento até o fim, mas não tem nenhuma correlação aqui dali. Vizinho, tio, conhecido, é importante saber disso. A casa é um local de muito perigo para as mulheres. A rua também, né? Há outros crimes cometidos na rua, mas a casa é um ambiente inseguro e é importante que a política pública esteja atenta. Eu quis trazer os homicídios dolosos porque a gente também vive, em que pese o fato de estar em queda, esse indicador, 35 mil homicídios, né, mortes intencionais, é algo inaceitável. É maior do que cidades inteiras, maior do que a maioria da população da maioria dos municípios brasileiros. E esse é um fenômeno que alcança, sobretudo, jovens negros. Sim, tem um recorte de gênero e de raça. Né? De raça, nesse aspecto. Em que pese também as mulheres, a maioria das vítimas também são negras. E a morte no trânsito, que é outro número que tem crescido muito a reboque das más condições de mobilidade urbana, de transporte público nas cidades, e de um esfacelamento, de uma precarização do mercado de trabalho, que também tem apresentado... A precarização do mercado de trabalho é o problema nas condições das vias, tá? Mas aonde está as redes sociais, minha amiga? Onde que apareceu aí? Principalmente motocicletas como alternativa. E isso, obviamente, também alcança predominantemente os homens e os homens jovens. Então, eu acho que essa moça, ela foi chamada para falar da violência, e daí meio que disseram assim, tem que conectar isso com redes sociais. Me parece isso, porque ela tem uma frase no início do vídeo que ela fala... Então, né, conectando com o tema das redes sociais, tá aqui, ó, vamos falar de violência. E daí ela fala de coisas de violência, que a gente tem também tratado aqui no Tapa, a gente tem vários episódios sobre segurança pública nesse ano de 2025, vamos botar nas notas, que a gente fala sobre esses números horríveis da segurança pública brasileira, que realmente são. Só que não tem nada a ver com rede social, não tem nada a ver com rede social, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tipo, Comando Vermelho, PCC, estão matando gente em vila, outro dia mataram uma mulher, um tiro a esmo. E aí, o que tem rede social a ver com isso, pomba? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. É inversão total de valores. Em vez de a gente discutir dos crimes que estão matando pessoas no dia a dia, na realidade, a gente está falando em regular a plataforma para cobrar deles, que daí não falem de misoginia na rede social, como se fosse isso o principal problema. Pelo amor de Deus, estão nos tirando para otário. Com esse desabafo do Paulo Fux, que de fato nos tirando para otário, encerramos aqui o nosso vídeo analisando a reação da mídia sobre a regulação das redes sociais e cobriremos mais durante as próximas semanas. Até uma próxima, pessoal. É.